Sim, vamos lá. Professor, eu queria que você falasse um pouco desse jogo, tecnicamente, o nível do Manaus, né? O Manaus fez um jogo duro, equilibrou o duelo, não foi um adversário fácil, o Parintins também reconheceu. Isso foi dentro da estratégia daquilo que você pediu para o elenco, tendo em vista que teve literalmente ali um pouco da sua função em levar o Léo Bahia. O Léo Bahia falou também o que o senhor comentou com ele antes de entrar. Se foi dentro da estratégia do que o senhor comentou esse jogo? A gente sabe que não vai ter jogo fácil no campeonato, né? A gente tem uma sequência muito difícil com Parintins, Manauara e Amazonas, então a gente sabe que não vai ter jogo fácil para nós. É uma coisa que eu tenho batido nessa tecla desde o início do meu trabalho aqui. A gente teve 2 tempos distintos. Acho que o primeiro tempo a gente foi um pouco abaixo do que a gente trabalhou até agora. Acho que o quesito estreia, o quesito campo, isso tudo pesou um pouco, mas no segundo tempo a gente soube entender melhor o jogo. E com as mudanças também, eu falo que a gente tem um grupo muito forte, né? Acho que o Manaus hoje mostrou que tem um grupo. O Manaus não tem 11 que iniciam, o Manaus não tem 10 que começam na linha e um no gol. O Manaus tem um grupo que hoje deu a prova disso. Mas eu acho que o segundo tempo, sim. O segundo tempo a gente conseguiu fazer um pouco da estratégia do que a gente pensou. A gente conseguiu trabalhar em cima, principalmente do que a gente viu do primeiro tempo ali agora. A gente conseguiu corrigir no intervalo e voltar um pouco melhor. Agora é tentar equilibrar com esse primeiro tempo, que não foi o primeiro tempo bom nosso. Acho que a gente pode melhorar muito essa questão. Mas jogo de estreia a gente entende, a gente também tenta entender todo esse lado dos atletas, meu também. Então a gente conseguiu corrigir, então isso que fica para nós. Qual a sensação depois de estrear com vitória no estadual e também na nova posição, né, como técnico? A sensação é muito boa, né? Mas treinador não descansa, né? A gente ganha, acabou o jogo, a gente já está pensando no Manauara, querendo ou não. Deixa para a torcida aproveitar, porque também eu sei que a torcida precisava desse momento. Não vai ter jogo fácil. É uma coisa que eu tenho prometido desde o início, que a gente vai competir todos os jogos, do início ao fim. Então eu fico muito feliz com a vitória, acho que é um momento especial para mim, foi o que eu falei pro grupo ali. Vai ficar marcado na minha carreira, na minha vida esse jogo de hoje, mas agora a gente já começa a pensar em domingo, que também vai ser outro jogo muito duro. Professor, logo no segundo tempo, após a entrada do Tico, né, a equipe teve mais volume na partida. Assim, agora, como você avalia o Manaus do primeiro tempo para o segundo tempo? Foram 2 tempos distintos, né? Foi o que eu falei. O primeiro tempo a gente não conseguiu entender o que o jogo estava pedindo, né? Até pelo campo, pelo estado que estava o lado esquerdo do campo lá, o campo muito empossado. Então a gente tem muita força pelo lado esquerdo, com o Dodô, com o Davi. Então a gente acabou não conseguindo jogar. Então a gente não entendeu que lá estava empossado, a gente conseguiu corrigir isso no intervalo. E aí com as mudanças, de novo, o nosso grupo fez a diferença hoje. Então acho que as mudanças foram cruciais por isso, porque o Manaus mostra que tem um grupo. Mas o primeiro tempo nosso foi abaixo, realmente. Eles sabem disso, a gente precisa corrigir esse primeiro tempo nosso. Mas o segundo tempo, sim, é o que a gente espera como grupo, é o que a gente espera como time, é fazer desse segundo tempo para cima. Professor, não tem como eu evidenciar a troca principal do jogo, ele acabou de citar do Tico. Foi Jonas por Tico, 2 amazonenses, né? Queria que o senhor falasse da característica deles. O Tico, todo mundo sabe, começou como lateral direito, no Manaus está como atacante. De que forma o senhor enxerga a qualidade desses 2 jogadores tão jovens, da mesma cidade, mas que hoje conseguiram movimentar, apesar do primeiro tempo abaixo? Eu achei que o Jonas movimentou muito o jogo com o Nicolas ali, e o segundo tempo o Tico conseguiu corrigir e melhorar essa rapidez do Manaus. O Jonas tem uma característica um pouco mais de velocidade e o Tico um pouco mais de força, né? Então isso, pelo estado que estava o campo, a gente entendeu que o Tico podia entregar um pouco mais da força desse jogo. Se o campo tivesse um pouco mais seco, talvez o Jonas poderia entregar um pouco mais, mas fez um bom primeiro tempo. Ele conseguiu. O Jonas é um cara que se entrega. Durante o tempo que ele estiver em campo, o Jonas ele não para de correr, ele não para de lutar. Isso todo treinador quer ter no time, né? E o Tico é um cara de muito trabalho, de muita força, então ele conseguiu ser um desafogo nosso no segundo tempo ali, principalmente no final ali, que o Nicolas estava sentindo, só tinha uma troca. Então o Tico conseguiu ajudar o Nicolas e conseguiu ser um desafogo. Então são 2 jogadores hoje para o meu grupo muito importantes. O Tico faz várias funções ali, faz a lateral, a gente trabalhou com ele na lateral, a gente trabalha com ele de extremo. E o Jonas é um cara que se entrega, então o Jonas ele contagia o grupo com essa entrega dele. Não posso deixar de citar isso porque é um jogador que já não é tão jovem assim, o Jonas já não tem seus 21, 22 anos, mas enquanto ele está em campo ele se entrega e isso faz com que ele esteja no grupo, que ele esteja entre os 11. Então são 2 jogadores com características distintas, mas para mim são muito importantes. E o Léo, professor, o que você falou antes dele entrar? Porque ele entrou e fez o gol. O Bahia é um cara que tem nos ajudado muito no dia a dia. O Bahia é um cara que, e não estou falando agora nem como o profissional Léo Bahia, a pessoa do Léo ele tem nos ajudado muito. É um cara que, independente de onde ele está, se ele está no time de cima, no time de baixo, é um cara que sempre orienta, sempre ajuda, até pela experiência que ele tem, né? Já é um cara com 34 anos.
Mas a conversa que eu tive com ele foi um pouco da leitura que a gente teve ali no momento, da questão de como estava o Parintins. O Léo é um cara que eu tenho usado ele um pouco ali nessa função. Hoje eu estou só com o Adenilson de meia, então eu preciso tirar soluções dentro do grupo ali, até pelo nosso grupo sem enxuto, então eu preciso tirar soluções. Tive uma conversa com o Léo durante a semana sobre isso, ele entendeu, falou que estava disposto a ajudar, e ali, antes do jogo ali, dele entrar, eu conversei com ele de uma situação que eu tinha visto. Ele, na primeiro lance, ele já consegue criar mais ou menos o que a gente tinha conversado, e depois ele teve a felicidade de fazer o gol e sair como o melhor do jogo. Então, pela pessoa do Léo, ele merece o que aconteceu com ele hoje. E sobre o Manauara, o que você pode falar? Se deu para assistir o primeiro jogo do Manauara, o que vocês estão esperando para ele? Vai ser diferente, claro. É um jogo totalmente diferente. O Manauara é uma equipe muito forte aqui dentro, né? É um time que trouxe o Renato César, que já ganhou o estadual, manteve uma boa parte do elenco. Então vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito duro. Eu consegui assistir tanto o Amazonas quanto o São Raimundo e o Manauara, quanto o Princesa. Então vai ser um jogo distinto do que foi hoje. Eu acho que nós também seremos um time distinto do que foi hoje. A gente vai estar preparado para o que aconteça, mas para nós não vai ter jogo fácil. Para nós não vai ter... A gente não vai chegar aqui e achar que vai ser um jogo fácil, porque todo mundo quer ganhar do Manaus, todo mundo quer enfrentar o Manaus, todo mundo quer correr contra o Manaus. Então a gente tem que estar preparado para isso, e a gente vai estar preparado para isso. Aí a partir de amanhã a gente começa com calma, às 6 horas da manhã a gente começa a olhar um pouquinho mais do Manauara. Obrigado, professor.